A história peculiar de Joana d'Arc ilustra o poder do cristianismo de superar as desigualdades sociais em prol da guerra. Como menina de origem camponesa, Joana foi duplamente excluída da aventura da guerra, embora certamente como moradora do norte da França, durante a Guerra dos 100 Anos, não estivesse imune às suas depredações. Mas a imagem dela vai ser usada exatamente para defender a guerra. No entanto, quando ela relatou ter sido instruída por Santos a liderar o exército francês contra os ingleses, ninguém pareceu achar essa afirmação ridícula. A única dúvida, tanto para o Delfim quanto para os clérigos do que a interrogaram, era se suas visões eram de fato inspiradas por Santos e não, digamos, bruxaria ou loucura. Uma vez que a autenticidade foi estabelecida para a satisfação de todos, a garota de 17 anos de idade de fato recebeu um exército para liderar, segundo o mito, né? Ou pelo menos liderar de forma simbólica. Para a realeza e a nobreza da França, bem como para o campesinato, era óbvio que a divindade cristã encontraria uma maneira de intervir nos assuntos militares dos mortais. Então vejam essas lendas, esses mitos, essas inserções de pessoas simples, de pessoas vulnerabilizadas em grandes histórias de libertação e guerra, é exatamente para legitimar essa campanha mística em torno da guerra. Acabei de me lembrar uma coisa que aconteceu essa semana em relação a Beyoncé. É isso mesmo, deixa o like aí, pessoal. Beyoncé, essa semana, apareceu com uma camiseta do Buffalo Soldiers, isso. Ela, na turnê Cowboy Carter, ela apareceu com uma camiseta dos Buffalo Soldiers, né? Por que eu estou falando disso nesse momento? Porque a imagem de grupos vulnerabilizados na sociedade, em contexto de guerra, em contexto supremacista, é usado para chamar as pessoas para aquela ação militarista. Os Buffalo Soldiers eram os guerreiros negros, tá? Que foram cooptados para guerrear e matar indígenas estadunidenses. Tá? Então, pense na implicação, né, disso. Buffalo Soldiers. Quem eram esses grupos? Eram grupos de homens negros que eram contratados pelos brancos para lutar, invadir as terras indígenas e matar indígenas. Tá vendo a problemática, né? Aí vão dizer, Beyoncé está cancelada. Quem tem dinheiro não é cancelado, tá, gente? Quem tem dinheiro se basta. A gente tem que entender a realidade. Não existe cancelamento, existe responsabilização. Tá? O que ao evocar os Buffalo Soldiers, e por que eles são importantes para o discurso supremacista? Porque eram homens negros lutando a luta dos brancos. Eram homens negros lutando pela supremacia branca, para exterminar indígenas, para deslocar indígenas, para deslocar nativos. É a mesma lógica você pegar e falar que mulheres lutaram na guerra dos ingleses. Olha, Joana d'Arc, maravilhosa, lutando. Você pega uma mulher lutando a luta dos homens. E é muito fácil apontar para esses grupos, aplaudir esses grupos, porque eles estão lutando pelos supremacistas, porque eles estão lutando pelos colonizadores, por aqueles que querem ver a morte deles. Mas eles estavam resistindo para poder sobreviver, eles estavam fazendo aquilo, matando indígenas. Então, você não tem como lidar com essa situação sem responsabilizar as pessoas. E você tem que perceber que esses grupos de homens negros foram usados. E estão sendo usados hoje, novamente, por Beyoncé, que tem dinheiro e milhões de fãs no mundo inteiro. Exatamente para apagar todas
o sangue indígena que foi derramado. Tá? E não pense que eu e você somos capazes de cancelar a Beyoncé. Não tenha essa ilusão, não seja iludido a esse ponto. Mas nós precisamos falar sobre isso e responsabilizar até mesmo aqueles que aplaudem. Responsabilização precisa existir. Não existe cancelamento. Existe responsabilização. Vamos parar de usar o termo cancelamento. Isso não existe. Isso é para discurso de tirar o foco do que realmente é. Responsabilização. E quando você usa, por exemplo, Joana d'Arc como uma grande heroína, como uma mulher maravilhosa, pelo que ela fez, ou seja, ela está lutando uma guerra dos homens, ou pelo menos simbolicamente inspirando aqueles homens a lutar por uma palavra que ela deu, mística, de que um ser transcendente estava apoiando aquela guerra, iria dar a vitória para eles. Perceba todas as implicações, como ela foi usada como um fantoche dentro daquela guerra, assim como esses homens negros, os Buffalo Soldiers, foram os fantoches da supremacia branca, uma para tirar da mão dos brancos o sangue indígena e botar o sangue indígena na mão dos negros, e outra para continuar usando os negros para fazer a sua vontade. A gente precisa ver essas implicações. Até Bell Hooks já chamou a Beyoncé de terrorista. Então, vamos estudar e vamos ler antes de usar a palavra cancelamento, antes de falar abobrinha, antes de repetir o que o povo fala por aí. A gente precisa se posicionar, mas com fundamentação. Tá? Não vamos falar besteira. Não existe cancelamento. Existe responsabilização. E isso a gente precisa ter. Primeiro em nós e depois para os outros. Tem que começar na gente. Responsabilidade por aquilo que a gente engaja. Ah, deixa eu ir lá comentar como eu estou indignado. E aí você está engajando o que está sendo mostrado. Você também é responsável, então, pelo engajamento. Pare de apontar suas indignações. Está na hora de você produzir e dar sua visualização, dar seu like, dar seu comentário para aquilo que tem valor, para aquilo que tem fundamento, para aquilo que se responsabiliza. E principalmente para a gente perceber essas marionetes. Ah, veja lá como Israel apoia os LGBT, olha como Israel apoia não sei o quê. Aí você usa, novamente, você usa grupos vulnerabilizados em favor do discurso supremacista sionista. É isso? Usar a comunidade LGBT, usar as mulheres só para querer a morte dos árabes, querer a morte dos iranianos. É isso? É usar, novamente, os vulnerabilizados para discurso de morte? Para discurso militarista? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Até mesmo o nosso discurso. Se a gente não está querendo a morte de certos grupos, simplesmente para manter o nosso em pé. Grupos que já estão sendo mortos, como, por exemplo, pessoas trans. E a gente tem que se responsabilizar pelo que fala, pelo que posta, pelo que compartilha. Pelo ódio que a gente está incitando e usando essas pessoas. Do mesmo jeito que os supremacistas brancos usaram os Buffalo Soldiers, aqueles homens negros, para matar indígenas. A gente também pode ser instrumento de morte para outros grupos vulneráveis na mão dos supremacistas. E aí, parabéns para quem se dá esse trabalho de compartilhar vídeo falando contra pessoas trans. Está na mão dos supremacistas. Está contribuindo com eles. Hashtag ironia, tá?